Meus amigos, muito boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva com a sua santa e divina paz. Para mim é uma grata alegria mais uma vez, depois desse período em que fomos convidados, aqueles que pudemos, a manter o isolamento social, respeitando as recomendações das autoridades médicas e sanitárias, retornar a essa casa de amor. Agradeço ao convite merecido da casa e a presença de todos vocês. E sempre quando venho à Casa do Caminho, eu gosto sempre de me lembrar da proposta implícita no próprio nome da casa. Porque é inevitável que nós não nos recordemos da mensagem do cristianismo primitivo, quando Simão Pedro e os demais apóstolos, após a ressurreição do Cristo, resolveram acolher no seu coração, com os recursos que tinham, o estabelecimento de um terreiro muito singelo, onde eles recebiam aqueles que eram doentes, desamparados, que estavam necessitados de apoio e que eram por eles chamados irmãos, independente de crenças, de raças, de posições sociais. Muitos, inclusive, fariseus que já tinham passado pela opulência estavam falidos, e aqueles que eram seus convivas tinham lhe dado as costas. Aqueles estranhos, perseguidos por essa atmosfera judaizante, os acolhiam com todo amor e carinho. Então, vida longa para essa casa, para os voluntários encarnados e desencarnados, e também para nós que hoje estamos aqui na condição de pedintes, de aprendizes do Evangelho e, por que não, mais para frente, de também servidores nessa obra tão bonita. E para começar, já que o nosso tema engloba algo desconfortável e trazido pelo nosso amado Mestre Jesus, porque Jesus, que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, traz a mensagem já implícita e íncita no Antigo Testamento, do amor ao próximo como a si mesmo e o amor a Deus acima de todas as coisas. Entretanto, Ele nos tira da zona de conforto, exalta a nossa autonomia, nos ensina a levantar e andar, quando em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem, para que assim sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Jesus primeiro faz referência à tradição oral da lei, ouvistes o que foi dito, ou seja, o que valia antes para aqueles espíritos reencarnados no ambiente cultural diferente dessa atmosfera de amor e esperança que ele veio trazer, foi o amar ao próximo e odiar ao inimigo, como se o próximo e o inimigo não fossem a mesma pessoa. Quando a gente vê o livro de Gênesis, em que a gente testemunha o primeiro fratricídio, o homicídio entre irmãos, a gente se questiona se todo homicídio não é um fratricídio, pois que a paternidade divina está estabelecida, somos todos irmãos perante o Pai. Então, quando Jesus nos traz, eu, porém, vos digo, trazendo como segunda revelação, a revelação da esperança e do amor, ele exalta não mais o olho por olho, dente por dente, não mais a vingança, não mais o desejo de reparação, muitas vezes injusta, mas faz uma apologia ao amor total, ao amor imbatível, ao amor abnegado, aquele que vai além da nossa zona de conforto, aquele que nos faz perceber que por trás do que nos ofende, muitas vezes tem alguém mais enfermo e mais necessitado de amor do que nós mesmos. Amar não aqueles que nos suscitam amor, mas sobretudo aqueles que mais necessitam e que por vezes fazem esse apelo através de uma agressão. Mas convenhamos, essa proposta não é uma proposta fácil. E Jesus nos vem estimular as propostas desafiadoras justamente pela necessidade que nós temos do desenvolvimento dessas virtudes que dormem em germe, como se fosse uma crisálida,
que ao longo do nosso exercício, não de uma forma religiosa dentro de um templo sagrado, mas nas atividades banais e cotidianas dentro de casa, dentro do centro espírita, no trânsito, na fila do pão, na sociedade, em qualquer lugar, na nossa atividade profissional, que a gente possa exercer esse amor aos inimigos, que não é tratar os nossos desafetos com o mesmo carinho, como num arroubo de caridade, de bondade que nós temos por afinidade com aqueles que nós naturalmente amamos. O interessante é que o Cristo explica as exemplificações do amor aos inimigos quando diz: bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem. Ou seja, a mensagem implícita da não violência, o convite a uma atitude compassiva, em que eu percebo o outro por trás da superficialidade das suas ações, tentando adivinhar as motivações pelas quais ele chegou naquele ponto de desagregamento psíquico, porque o ódio é um desagregamento psíquico. Nós somos criados pelo amor para amar, de modo que todas as vezes que nós nos afastamos dessa proposta, sofremos, padecemos pela nossa ignorância no bem, pelas nossas imperfeições morais. E por isso ele exalta que aqueles que nos dizemos cristãos nos esforcemos para atingir essas exemplificações. Para quê? Para que um dia sejamos filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu não sei vocês, mas eu me senti frustrada porque eu achei que já fosse filha do vosso Pai que está nos céus. E é interessante porque em hebraico, filho vem de shimetsu. Filho não é apenas aquele que tem um parentesco com o pai, é o cumpridor dos seus propósitos, é o realizador dos seus desígnios, é aquele que é obediente e atende ao pai, não para ser bom, não para receber carinho, não para receber mesada ou qualquer outro tipo de reconhecimento ou remuneração, mas porque se sente feliz em fazer a vontade do pai, como Jesus. Então Jesus está nos ensinando a ser filhos como Ele é filho, a sermos melhores e mais perfeitos de acordo com a perfeição relativa que nos é dada a alcançar, para que a gente não se sinta contrariado e birrento quando Deus, contrariando as nossas expectativas, nos oferece negações, que nós entendamos, atingindo uma maturidade espiritual e psicológica, que quando Deus assim faz, Ele age com correção para o nosso caráter. Porque Ele não quer esboços imperfeitos. Ele quer obras-primas reluzentes perante os seus olhos e perante os olhos dos homens. Por isso nos exige cada vez mais, porque temos condição de sermos cumpridores da Tua Palavra. E a gente fica se questionando qual a razão pela qual Jesus teve a necessidade de falar sobre esse amor aos inimigos. Não haveria proposta mais fácil, um pouco mais tranquila, menos desagradável, mas há algumas vantagens relacionadas ao exercício deste amor. O primeiro deles, os nossos inimigos, diferente dos nossos amigos, que muitas vezes nos amam com os nossos defeitos, imperfeições e também com as nossas qualidades, por conta de não querer nos machucar e nos magoar, podem pecar naquela sinceridade que sai rasgando e muitas vezes passam a mão por algumas atitudes nossas que nós deveríamos fazer uma análise crítica. Os inimigos, justamente por não desejar nos agradarem, são geralmente notados de uma honestidade muito grande, uma sinceridade por vezes pérfida, que é utilizada inclusive com crueldade, sabendo que vão exatamente colocar o dedo naquele ponto mais sensível para nós. Então os inimigos nos são muito úteis, porque frustram as nossas expectativas, sobretudo de reconhecimento. Eu achei que era amada por todos, mas teve um que não se agradou da minha palestra, da minha fala, do meu comportamento. Que pena. Quebrou a minha unanimidade. Não posso mais agradar a todo mundo. E isso pode ser
causa de conflito para mim. Quantas pessoas que agem e estipulam o seu comportamento com base no que o outro espera ou deseja. É aquele ideal romântico. Se eu for suficientemente boa e generosa, eu vou ser uma figura tão irresistível, tão querida, tão amada, que o outro não terá outra opção senão me amar. Uma ideia fantasiosa e idealizada. Então, os inimigos nos fazem confrontar com uma realidade indesejável, desprazerosa, desagradável, mas absolutamente necessária para o nosso processo de amadurecimento. Segundo ponto, eles nos oferecem uma oportunidade de análise crítica do nosso comportamento. Não é utilizar o que os inimigos dizem como verdade absoluta, como se fosse um reflexo, um relatório, com respeito à forma como eu me conduzo. Mas eu posso analisar se há razão. Se há, é uma oportunidade de eu realinhar o meu caráter, mudar a minha linha de pensamento, alterar a minha fala, mudar o comportamento. Se não, eu deixo a opinião ao outro e confiro a essa opinião o valor que ela tem. Um valor relevante para a análise, mas um valor que não se reflete em perturbabilidade à minha própria existência. Continua existindo, independente da opinião do outro. Se vocês me amam, isso não faz de mim melhor. Quantas pessoas que dizem, nossa, Patrícia, mas você é tão calma, uma pessoa tão boa de conviver, paciente, às vezes passa 1 hora comigo por mês. E eu digo, você não sabe a peça, vai conviver junto para ver, né? Que beleza que é no dia a dia. Então, esta opinião não me transforma em anjo do mesmo modo que as defecções apontadas pelos outros também não me transforma no demônio encarnado na Terra. Essa análise crítica dela a gente nunca pode abrir mão. Um terceiro ponto é que os nossos inimigos nos mostram a força de uma ideia ou de valores que excusamos, porque convenhamos, ninguém vai perder o seu tempo para tentar atacar aquilo que não tem a menor relevância. Geralmente é algo a que eu reputo valor e que eu acho que eu posso e devo perder o meu tempo ou ganhá-lo, a depender da perspectiva, atacando. E ao atacar eu acabo colocando em maior evidência. Como diz Kardec, se a ideia é detentora de uma verdade, ela vai prevalecer independente da força que os outros utilizem para tentar derrubá-la. Se é uma falácia, cairá por si mesma. Então não há motivo para preocupação. Mas esse aspecto é interessante porque, ao contrário do que possa parecer, poxa vida, mas eu estou seguindo a minha vida tão certinha, fazendo de tudo para que as outras pessoas se agradem de mim, e quanto mais eu falo, me posto, sempre está ruim. Sempre tem aquela figura dos odiadores, dos haters, que encontram dificuldades e imperfeições no que eu digo. Será que o meu esforço está insuficiente? Será que eu deveria me dedicar mais e melhor? Né? E não estou conseguindo atingir esses níveis mínimos de excelência? Às vezes é o contrário. Está tão bom que não tenho o que dizer, então as especulações dão conta de forjar essas ideias. Os inimigos, por vezes, nos mostram uma projeção dos nossos inimigos internos. O que isso quer dizer? Aquilo que eu não aceito em mim, eu vejo no outro. E por vezes eu digo que, para justificar isto que é um mecanismo de defesa, nossa, mas aquela pessoa tem uma voz que me indica que ela não é de confiança, né? Não me inspira, tem alguma coisa nela que eu não sei bem o que é, que não me cheira bem. E aí a gente se coloca como métrica de valoração moral do outro, como se a falta de afinidade comigo necessariamente me implicasse que, porque o meu santo não bate, o meu santo é a referência de angelitude, logo a pessoa não presta. Falta de leitura de O Livro dos Espíritos, porque Kardec, na parte 2ª, quando vai falar sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, ele aborda a questão de espíritos simpáticos. De antipatia entre pessoas, ele vai dizer: os criminosos são simpáticos e afins entre si. E isso não necessariamente implica em evolução moral por parte deles. Então, a pessoa com a qual eu não me afinizo, pode haver uma diferença de ideias.
de linhas de pensamento, de formas de comportamento, que não me coloca aqui dessa progressão moral nem a própria pessoa. Qualquer raciocínio comparativo desse modo é muito incauto, digamos assim, de minha parte. Então, por vezes, nós não queremos reconhecer certos aspectos do nosso comportamento e a gente faz essa projeção no outro, o odiando e desejando que o outro não se dê bem, não prospere, não vá para frente, se aparte de nós. A gente não quer ver ele nem pintado na nossa frente, porque ele nos é inconveniente e desagradável, muitas vezes porque mostra as nossas próprias imperfeições. Por isso que Jesus não tinha inimigos. Outros se fizeram inimigos dele, mas ele próprio encarava a todos com seu coração magnânimo e generoso. Não havia projeção de imperfeições porque não haviam imperfeições. Então veja a utilidade não só da existência dos inimigos, como do nosso trabalho para poder amá-los. E por que eu fiz esse introito? Porque isso é absolutamente importante para que a gente possa perceber, como Kardec vai concluir, que os maiores inimigos do Espiritismo somos nós mesmos, os espíritas. Não que queiramos, a gente está no centro, viemos à casa do caminho, estamos aqui querendo aprender mais sobre a doutrina, né? Elegemos o Evangelho de Jesus como filosofia moral, o que significa dizer, quando eu estou em dúvida sobre como proceder, eu penso no Cristo e talvez no que ele faria nessa ou naquela situação no meu lugar. Ele, por mim, pode ter sido eleito já modelo de vida. E mesmo assim, eu posso me tornar inimigo do Espiritismo, no púlpito, falando para outras pessoas sobre o Espiritismo, por invigilância. Invigilância. Porque nós não somos perfeitos ainda. Estamos trabalhando para. E são as nossas imperfeições morais, o reforço delas que funcionam como brechas, fissuras, através das quais os opositores do Espiritismo, aqueles que não querem o avanço e o progresso dessas ideias, nos utilizam como instrumentos para dissensões, separações, quebras, polêmicas infrutíferas. Então a gente vai tomar como base das nossas reflexões um texto que está no item 336 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, Reuniões e Sociedades Espíritas. A sabedoria de Kardec, amparado pela pleiade de espíritos que o ajudam na codificação, foi tal que ele dedicou um capítulo em O Livro dos Médiuns para a posteridade. Ele vislumbrava que teríamos dificuldades futuras e colocou alguns bons conselhos para que nós pudéssemos nos prevenir com respeito a esses escolhos, a essas cascas de banana colocadas no nosso caminho. E logo no início ele vai dizer: não nos esqueçamos de que o Espiritismo tem inimigos interessados em lhe fazer frente e que veem esses sucessos com despeito. E os mais perigosos não são os que atacam abertamente, mas os que agem nas sombras. Estes o acariciam com uma mão e o difamam com a outra. A difusão das ideias espíritas, a difusão das ideias cristãs, como sabemos, trazem consolo e conforto a toda dor. E em todo lugar que a gente vá na nossa sociedade, a gente pode perceber esses inimigos declarados do Espiritismo. Outro dia eu assisti um vídeo de um filósofo, vou buscar não citar o nome até para não rotulá-lo, porque é um filósofo extraordinário, em que ele se aventurou a falar sobre a doutrina espírita, comentar claramente sem conhecimento dos propósitos e de como a própria doutrina foi estabelecida. Para ele, a doutrina espírita é uma ideia de Kardec. Então ele não leu a introdução de O Livro dos Espíritos, quando Kardec explica, na autoridade da doutrina espírita, que o Espiritismo são as vozes dos espíritos que habitaram a Terra, que retornam para falar sobre as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, a proposta da reencarnação, etc. Mas a abordagem dele é algo válida, porque nós estamos ouvindo um leigo falar sobre uma parte da doutrina, pelo menos esta parte, que nós já conhecemos. Para aqueles que nunca ouviram falar sobre a doutrina espírita, aquela explicação pode ser algo curiosa. No mínimo, nossa,
uma doutrina criada por um homem nos idos, né, do século XIX, que ainda hoje continua válida, que traz conforto e consolo a toda dor, e eu aqui angustiado à busca de um mentor para dirigir a minha vida. Será que essa ideia não pode me ser interessante? Será que eu não posso extrair dela algo que possa aplacar a minha ansiedade, conter a minha angústia? Pode ser uma luz no fim do túnel? Funciona como propaganda. Não obstante, estes que muitas vezes falam, né, sem conhecimento de causa, dão lugar a outra classe de inimigos, que são aqueles que sorriem na nossa frente e fazem o inferno nas nossas vidas pelas costas, e que muitas vezes não estão ao alcance da nossa visão terrena, os inimigos desencarnados. Seja porque se sentiram prejudicados por aqueles que utilizaram mal esse emblema do Cristo, né, e do Evangelho, aqueles que foram vítimas das cruzadas e de outros tipos de perseguições perversas, seja aqueles que foram vítimas do fanatismo e dos conflitos de outras eras e que preservam esse ódio, e que por ocasião e por oportunismo podem querer nos pegar como esses instrumentos do mal. Não que tenham necessariamente nada contra nós, mas contra a fé que nós esposamos, contra esse interesse e o esforço que a gente faz de ter uma vida mais disciplinada, de tentar cultivar valores que estejam um pouco distantes dessa loucura que a gente tem observado no mundo. Porque a loucura gera um ambiente enfermiço que é palco para certas vinganças. Então, por vezes, é conveniente por parte de algumas mentes atormentadas. Então, Kardec utiliza esse texto para fazer um alerta, a fim de que nós, que participamos desse movimento e conhecemos mais do que os leigos sobre a doutrina, estejamos alertas, né? Estejamos preparados para estes tipos de ataques. E aí é recebida uma comunicação do mundo espiritual, falando sobre as estratégias que os inimigos do espiritismo iriam utilizar. Ela foi publicada na Revista Espírita de agosto de 1867 e fala basicamente de uma estratégia, descrevendo esse planejamento dos ataques em 3 partes principais. A primeira delas, ataque do púlpito. Púlpito no sentido figurado, né, simbólico, do lugar de fala. Apossar-se daqueles que falam para poder disseminar ideias que podem ser sofismas, pareçam uma excelente verdade, mas por trás, nas entrelinhas, querem vender uma ideia falseada com o objetivo de confundir. E veja, qual a forma que eu tenho de me prevenir com respeito aos sofistas que ocupam o lugar do púlpito? O exercício da razão. Não é porque Patrícia fala que eu devo seguir. Eu preciso analisar e submeter o que Patrícia fala ao crivo da razão, para ver se há fidelidade com a fé que eu abraço, com a doutrina espírita que eu esposo, com aquilo que eu julgo que seja relevante para o meu aperfeiçoamento do ponto de vista espiritual ou não. Se não for, eu descarto o que Patrícia fala. Veja como este pensamento é especialmente útil na nossa vida na sociedade atual. No nosso século XXI, nós imersos em redes sociais, em programações de TV, tem espaço para muita gente que quer falar o que quiser. Se nós nos deixarmos levar pelas ideias que são propagadas sem essa análise crítica, corre o risco da gente repetir, compartilhar e dar voz a coisas que efetivamente nem a gente concorda. E pela invigilância, a gente serve como instrumento dessa divulgação. Veja o quanto isso é importante. É importante para que a gente não seja iludido. Muitas vezes a gente entrega o nosso coração, por exemplo, num relacionamento amoroso a alguém que nos promete mundos e fundos e não chega à realização de fato. E a gente culpa o outro como me enganou, né? Usou da minha ingenuidade, da minha boa vontade para infligir-me o mal.
E onde estava o nosso senso crítico e a nossa racionalidade para rasgar essa ilusão e ver os atos para além das palavras? Então esses conselhos servem não apenas para o âmbito da doutrina espírita, mas para a forma como a gente se conduz integralmente na vida. Então, os imortais vão dizer: tentarão usar os recursos da religião para amedrontar e afastar as pessoas. Naquela época, quando os fenômenos físicos eram mais atuantes e frequentes, brincar com a ideia das mesas girantes para assombrar, zombar, ridicularizar das comunicações mediúnicas, gerando efeitos físicos para assustar. Mas a estratégia não funcionou. Gerou curiosidade, a mesma curiosidade do cético Kardec, à época quando ele começou a fazer essas perquirições. Se esse efeito é inteligente e não causa de um movimento ao acaso, deverá haver uma causa inteligente por trás dele, então vamos investigar. A segunda estratégia foi a dos lobos vestidos de cordeiro, ainda hoje tão atual na nossa sociedade. Aqueles que são chamados falsos profetas pelo Cristo, que parecem uma coisa, mas na verdade o teor essencial da mensagem que eles professam é outra. E mais uma vez, como a gente pode se prevenir? Porque ninguém vai vir com um emblema na testa ou com um atestado de validade. Sabe o selo do Inmetro? Em que um produto é feito e aí o Inmetro vai lá e testa e diz: ó, pode confiar que eu submeti a ele a vários testes de resistência e ele passou em todos, então é algo seguro. A gente não tem isso para mentes, para espíritos, para pessoas. Então a gente vai precisar analisar tudo. Não podendo esses inimigos do espiritismo triunfar pela violência, recorreram à astúcia e à fascinação. E numa terra de egos, o quanto que a gente sofre por esse gênero obsessivo, muitas vezes sem se dar conta. Kardec coloca mais ou menos 3 gêneros obsessivos básicos no livro dos médiuns: obsessão simples, a fascinação e a obsessão por subjugação. E a fascinação ocorre todas as vezes que nós nos envaidecemos por alguma característica própria ou que os nossos ideais esposados tomam uma proporção delirante que a gente não consegue perceber a realidade diante dos nossos olhos. Pensem quantas vezes nós já nos flagramos diante de uma decepção, de uma desilusão desse modo. Mas eu jamais imaginava que eu pudesse ter caído numa artimanha como essa, de manipulação psicológica, de engano, de um contrato ou qualquer outro acordo que dizia uma coisa e no final foi outra. Nas letras miúdas estava lá explicada uma outra intenção. Então, esse segundo método foi de semear a desordem e a confusão nas reuniões espíritas. E aqui é quando nós, ainda que inconscientemente, involuntariamente, podemos atuar como instrumentos de propagação dessa maldade, incitando críticas perniciosas e julgamentos. Será que a gente julga? Todas as vezes que a gente se permite nutrir esse tipo de viciação, nós podemos ser instrumentos desse tipo de manipulação. Não é que nós vamos, a partir de agora, entrar num movimento neurotizante: eu não vou errar mais, eu vou ser perfeita e eu vou me livrar de todos os meus defeitos, mas é se observar. Se eu me observo me comprazendo, por exemplo, na maledicência e em ser uma juiz severa do outro, eu preciso parar e pensar: opa, eu acho que o meu dedo inquisidor está muito forte no sentido contra essa pessoa e eu poderia utilizar toda essa capacidade analítica para reconhecer quais são os meus problemas e as minhas inquietações para que eu possa viver melhor. E vivendo melhor eu esqueço do outro, penso mais em mim, mudo o foco e consigo transformar o mundo nesse lugar maravilhoso que eu tanto desejo e que por vezes eu exijo da outra pessoa. Observações invejosas e descaridosas. Prestem atenção. Todas as vezes que a inveja e o ciúme tentar nos enredar, paremos e desconfiemos.
contrastemos esse tipo de pensamento. Às vezes a gente fica num estado de hipervigilância que nos deixa cada vez mais ansiosos, em que a gente entra naquela paranoia. Não, mas eu preciso estar atenta porque ninguém pode me passar a perna, ninguém vai me fazer de besta. Principalmente quando a gente já tem traumas de experiências, né, nesse sentido. Não, a partir de agora eu vou estar aqui completamente atenta e vou prestar atenção em tudo, vou ser astuta e esperta. Cuidado. Aí é quando mais a gente pode se enganar, porque a gente se arma em relação ao nosso semelhante e por vezes a gente vê defeito onde não tem, e por ficar tão tenso, vendo inimigos em todas as pessoas, quando chega o inimigo de fato, a gente já está tão cansado que a gente afrouxa todas as nossas resistências e cai direto na boca do lobo, digamos assim, né? De uma forma simbólica. Invigilância e falta de resistência moral. Nós estamos trabalhando por nos fortalecer moralmente. Então, a consciência da nossa imperfeição, a aceitação do nosso estado temporário de espíritos imperfeitos é o melhor preservativo para que a gente não dê espaço a esse tipo de insinuação. Quanto mais a gente se acha envaidecidamente, arrogantemente, presunçosamente, melhor do que os outros, maior o campo, por conta do orgulho, da gente ser utilizado como instrumento do mal que a gente definitivamente não quer realizar. Médiuns e oradores desavisados. Nós temos uma absoluta responsabilidade pelo trabalho que nós fazemos e pela palavra. Nós precisamos cumprir os nossos deveres santamente. Mas o que é que isso significa? Não é ser santo, mas é entender a proposta elevada daquele trabalho que não é para mim. É pela fé que eu abraço, é pelo bem que eu faço, que me beneficia e pode servir como baliza de luz no caminho de outras pessoas, e que eu não devo misturar as minhas paixões àquela atividade. Eu guardo os meus interesses pessoais no bolso e aqui eu me coloco o mais desprovida possível de recolher compensações, seja no elogio, seja na reverência, seja no carinho, seja no que for, entendendo que a vedete é a mensagem e não a pessoa. A pessoa é apenas uma circunstância. Tinha que vir alguém falar sobre um determinado assunto e essa vez é minha. Então eu utilizo esse espaço mais preocupada com a essência do que eu faço do que propriamente a imagem que está sendo aqui mostrada. E esse exercício é um exercício de atenção que a gente tem que fazer o tempo inteiro, para que a gente não ache que a nossa iniciação mediúnica ou a nossa experiência é dom, que a oratória é dom, que o fato de escrever é dom, como isso ser um bezerro de ouro que a gente constrói aos poucos como reverência à nossa própria imagem. É um gênero de idolatria que nos deixa muito vulneráveis a esse tipo de ameaça. Então, os espíritos advertiram médiuns, oradores e outros trabalhadores do meio espírita serão usados para difundir ideias equivocadas. Mas o que é que vai acontecer? O pessoal vai ficar doido, vai surtar e vai começar a falar coisa que não tem nada a ver? A mistura dos interesses próprios. Kardec já advertiu isso quando em um livro dos Espíritos ele pergunta qual a mais meritória das virtudes. E os imortais respondem, o desinteresse pessoal tão raro sobre a terra. Então isso é cumprir o dever santamente. Estou aqui pelo dever e não porque ele pode me beneficiar. E o objetivo disso é dividir o movimento para enfraquecer, plantar no ser espírita a desconfiança, agir pela destruição, atrapalhar a consolidação, sem nenhum apelo assustador e presente. Os inimigos se infiltram utilizando os próprios participantes, que somos nós, para esse fim, impedindo que a ideia espiritista avançasse, não sabendo eles que a marcha do progresso
não pode ser parada em tempo algum. E para que nós possamos nos preservar disso, por isso exaltei o nome da casa logo no início da fala, a gente precisa remontar a essa sinceridade, a singeleza, a humildade do cristianismo primitivo, dessa tentativa humana de viver o Evangelho. É lógico que para as nossas atividades espíritas precisa de regra, precisa de ordenação, precisa de disciplina, mas por vezes a gente coloca coisas demais para poder realizar e alguns pensamos, talvez eu não esteja ainda suficientemente preparado para a tarefa, porque precisa de tanta coisa que eu não sei se eu sou capaz de servir. E entendamos que preparar-se para servir é absolutamente importante, mas mais importante ainda é preservar o coração sincero, sinceramente devotado à causa que a gente abraça. E por fim, a terceira estratégia, a idolatria, não só de médiuns e oradores, mas de todos os trabalhadores, fazendo com que tropeçassem em si mesmos, nas armadilhas da vaidade e da idolatria, e também, muito comum à época e ainda hoje, do enriquecimento ilícito. E nós nos questionamos por que desses ataques. O primeiro deles, reforçar o comportamento mesmista. Essa expressão é de Joana de Ângeles Espírito. Basta a gente olhar para o TikTok. Aquelas, nada contra, viu? Acho até muito interessante, divertido, não para mim, que eu já passei dos 30 e fica meio desproporcional, mas as dancinhas, aquelas coisinhas legais e tal. Mas o comportamento mesmista é o comportamento de repetição, o comportamento de comparação, de competição, de cópia, e fere aquilo que a gente tem de mais caro e de mais sublime, que é a originalidade, que é a criatividade, que é a capacidade de cada um fazer a mesma coisa de um modo completamente singular, porque subjetivamente nós somos singulares. E essas trends, né? Eu nem sei o nome, essas competições que se fazem, elas por vezes nos colocam uma espécie de exemplo em relação ao qual deveríamos nos esforçar para nos aproximar e que por vezes não gera um avanço de ordem espiritual nenhum. Enquanto está no clima da brincadeira e que não traz uma seriedade muito relevante, vá lá. Mas muito disso gera uma sensação de inadequação, de que eu não faço parte de um modelo que está sendo exaltado como referência, como ideal e adequado. E fora as questões do vício e do consumo excessivo das redes sociais que nos afastam da realidade, muitas vezes como mecanismo de fuga. Então, esse comportamento mesmista está dentro das telas e também fora delas. Quando eu olho para as características do outro e me sinto insuficiente ou me sinto sem valor, porque o outro não me atribuiu. É a busca de colocar a referência externa para que eu possa reconhecer os meus valores próprios, quando nós deveríamos voltar o nosso olhar para o nosso interior. Esses ataques se dão quase sempre por inveja ao bem. A suposta ideia de que eu sou incapaz de ser mais feliz fazendo a prática da caridade, agindo com amor aos meus semelhantes, e que é melhor chutar o balde e deixar para lá, e vida que segue, e vamos seguindo um dia após o outro. Por isso nós estamos sendo convidados a fazer diferente, colaborando para essa marcha do progresso. E também o objetivo de desestimular o pensamento racional, para assim nos tornar mais manipuláveis para os interesses escusos, que muitas vezes não reconhecemos, mas somos alvo e instrumento, agindo, reforçando os nossos maus pendores e imperfeições morais, enquanto os bons espíritos e os nossos mentores espirituais querem justamente reforçar aquilo que há de melhor em nós. E por vezes utilizam remédios amargos para isso, como as correções que a gente falou. Os desejos que por vezes nós anelamos e que a gente jura que seria a melhor coisa que poderia nos acontecer e que muitas vezes são negadas para nos esforçar aos exercícios difíceis da paciência, da disciplina,
da coragem, da misericórdia, da piedade, porque a gente pede paciência e vem mais pessoas difíceis para que a gente possa conviver. Como que nós podemos exercitar a paciência sem esses estímulos que nos levam a esse despertamento e desenvolvimento? A gente pede disciplina e aí vem uma maternidade com 8 filhos para a gente dar conta. Por quê? Porque se eu não tiver disciplina para manter os horários, para organizar as tarefas, para educar aquelas criaturinhas, eu me perco e eles também viram bagunça. A gente pede perdão às nossas faltas e vem aquele que nos magoa justamente nos itens, e tem que ser, que para nós é o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque este exercício de perdoar aqueles que nos ofendem não significa esquecimento. Pode ser outros tipos de adoecimento neurológico, ou psiquiátrico, ou psicológico, mas não perdão. O perdão implica eu estabelecer uma relação diferente com a lembrança do fato. Freud tem uma frase extraordinária que ele diz: os neuróticos sofrem sobretudo pelas reminiscências. E é verdade. As nossas memórias, há memórias que nós gostaríamos tanto de lembrar e não conseguimos. Outras que faríamos de tudo para deletar e também não conseguimos por causa do afeto, dessa representação ligada à memória. Nós podemos reconstruir essas ligações, se quisermos, porque às vezes a gente se apega, por mais incrível e paradoxal que possa parecer, aquilo que nos faz mal. É uma espécie de satisfação desprazerosa. A posição do ressentido é a posição do queixoso. Nietzsche chamava o queixoso de escravo das próprias lembranças e de si mesmo. É como se ele aguardasse aquele momento da vingança, enquanto isso ele aponta que o mal do mundo e o mal contra ele foi feito pelo outro. E ele é a vítima, que não se responsabiliza pelas próprias escolhas. Jesus nos ensinou ao contrário, a cada um segundo as suas obras. Isso implica responsabilidade individual, não culpa. Culpa é apenas um sinalizador que talvez a gente tenha pisado na bola e não deveria ter feito o que nós fizemos ou pensamos naquela época. Responsabilidade. Fiz, está feito. A lei de causa e efeito vai dar conta, vou amar o máximo que eu quiser e agora eu estou em busca de uma oportunidade de reparação. E assim aceito o processo para isso. Porque Kardec colocou em O Céu e o Inferno arrependimento, expiação, reparação, o passo a passo para que a gente possa recapitular as nossas faltas. Aí a gente se arrepende e quer passar logo para a reparação por falta de paciência com esses movimentos expiatórios. Quando a gente fala de expiação, a gente está falando sobretudo de expiações de ordem moral, a vivência na solidão afetiva, ter que passar por cadeias dentro de contextos familiares que a gente gostaria de se desvencilhar, e a situação da vida nos mostra que a gente não pode ou não deve. Essas expiações são um movimento de depuração do espírito que anseia a sua liberdade. Então, estes ataques devem fazer alastrar-se o desespero e a violência. E por isso é tão importante nós mantermos a confiança no alto e o exercício da caridade para que a gente possa sobreviver. Sobreviver não apenas sob o ponto de vista material, mas sobretudo sob o ponto de vista moral. Não descrer da potencialidade que todos nós temos de sermos luz, da possibilidade que a gente tem de superar os desafios e as dificuldades, porque assim nos foi preconizado pelo Cristo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Tens fé? E muitas vezes a gente se deixa levar pelas circunstâncias, esquecendo inclusive os fatos marcantes dessa vida atual, sem precisar recorrer à regressão de memória. Os obstáculos que a gente ultrapassa. Às vezes que nós nos defrontamos com a grande capacidade que a gente tem de ressignificar, de transformar a nossa vida, de superar os obstáculos. E por conta de passar por uma dificuldade no momento agudo, pontual, a gente esquece dessa força que a gente tem.
Não devemos subestimar a nossa imensa capacidade de nos construir e de nos reconstruir. Precisamos repetir Paulo de Tarso, que elege o trabalho como o móvel da recapitulação das próprias faltas, podendo ficar paralisado pelo sentimento de culpa. Não obstante, ele segue sempre em frente, crendo-se merecedor de uma nova oportunidade, porque filho de Deus. E aí, continuando o texto, Kardec vai dizer: esses seres malfazejos se insinuam por toda parte, onde esperam fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, procuram destruí-la, lançando fogueiras de discórdia. Quem diz, pois, que aqueles que nas reuniões semeiam a perturbação e a desavença não sejam agentes provocadores interessados da desordem? Infalivelmente, não são nem verdadeiros, nem bons espíritas. Não podem jamais fazer o bem e podem fazer muito mal. Veja se o que ele está dizendo não se aplica ao grupo de família do WhatsApp. Está tudo bem. Aquele clima, né, quase natalino, de fraternidade, de amor, as figurinhas, né, do abraço, do beijinho, do amo você, do coraçãozinho. Aí alguém fala alguma coisa ou não fala, posteia alguma brincadeirinha e ninguém comentou. Aí eu já fico esquisita. O que será que está acontecendo? Será um complô contra mim? E aí começa aquela desconfiança, aquela ideia delirante, que ao invés de buscar o diálogo para expor os sentimentos e equalizar, afinal, todo mundo família, fica incutida, não vou falar nada. E dali começam as pequenas desavenças muitas vezes relacionadas ao discurso, ao meio de comunicação. Porque a comunicação e a linguagem têm muros e furos. Por vezes a gente gostaria de dizer uma coisa e diz outra. Lacan tem uma frase que ele vai falar, psicanalista francês, de que a gente sabe o que disse, mas não que o outro escutou. O outro sempre escuta de acordo com as suas percepções, com o seu humor naquele momento, com a ideia que ele faz de nós. E, a depender da forma de comunicação, um tom, que pode ser o tom da correria do dia a dia, pode parecer arrogância. Então, se isso acontece no grupo de família do WhatsApp e outros grupos, essas comunicações instantâneas, imagine nos grupos das reuniões espíritas, principalmente nesse tempo de pandemia, onde houve uma grande virtualização de tarefas. Em todo lugar que haja reunião de gente, a confusão está no meio. Por quê? Porque conviver é difícil. É conflito a todo momento. Minha gente, poderia ser diferente? Nós estamos aqui, nos debatendo às voltas com os nossos problemas. Às vezes o problema não é do outro, não é meu. Que eu me reconheço cheia de traumas, que eu estou sentindo uma angústia que eu não consigo colocar em palavras. O que é que você tem? Não tenho nada. O que foi que eu fiz? Você não fez nada. E qual é o problema? Eu não sei. E a gente fica às voltas. Então conviver é difícil, é um exercício diário, que a gente vai aprendendo a cada momento. E não pode desistir não, porque isolados nós não crescemos. Isoladamente eu posso progredir e muito do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista moral eu não consigo, porque o outro é espelho para os meus próprios comportamentos. Então, o quanto é importante a gente preservar na convivência e buscar observar essas tentativas de separações dentro e fora dos ambientes espíritas. Então, ao percebermos surgirem ciúmes, invejas, melindres, expectativas de reconhecimento, paremos e pensemos: isso não é de Deus, não. Lógico que é uma expectativa humana natural, mas coisas, aspectos que a gente precisa batalhar para poder melhorar, a fim de que a nossa convivência para conosco mude e a nossa convivência com o outro também. E aí, a gente tem em O Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem também sobre esse tema, no capítulo 28, capítulo, aliás, pouco lido entre nós espíritas, que é a coletânea das preces espíritas. O capítulo 28 não tem apenas as preces.
Antes das preces, tem os prefácios escritos por Kardec. E tem prefácios verdadeiramente fabulosos que valem a pena o nosso estudo. No item 51, ele vai escrever um prefácio pelos inimigos do Espiritismo, em que ele vai falar que muitas vezes a perseguição é o batismo de toda Enéia, nova, grande e justa. Por isso a fala do Cristo no Sermão da Montanha, bem-aventurados quando fores perseguidos por amor ao meu nome, né? Pela justiça, justamente implicando que portadores dessa bandeira revolucionária sofreríamos ataques. Mas se nós percebermos que esses ataques estão vindo, precisamos nos recordar do que ele nos coloca sobre a tentativa de compreender, de amar o que representa, não necessariamente comer farinha junto no mesmo espaço, mas sobretudo orar e buscar relevar esse tipo de ofensa. Porque, como Kardec vai colocar no capítulo 17, Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não é ser perfeito. No senso do IBGE, eu posso colocar, eu sou espírita, não é católico não atuante. Né? Se, e somente se, todos os dias essas ideias de ser uma pessoa melhor já estiverem povoando a minha cabeça e eu reflito nas minhas ações práticas este tipo de pensamento. Não é ser a melhor das criaturas, mas buscar evoluir cada vez mais e sempre. E aí Kardec termina esse texto de O Livro dos Médiuns dizendo: graças aos surdos enredos que passam desapercebidos, estes inimigos do Espiritismo semeiam a dúvida, a desconfiança, a desafeição, criticam tudo, formam conciliábulos, panelinhas e rodas que cedo rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Apelar aos sentimentos de caridade e fraternidade não adianta, é falar para surdos deliberados, porque seu objetivo é precisamente destruir esses sentimentos através das intrigas. Somos alvo de intrigas? Percebamos, ali tem inimigos enraizados tentando conter os nossos melhores esforços de iluminação e despertar. Somos instrumentos de intrigas? Observemos, estamos sendo utilizados como instrumento de divisão. E o que fazer? Orar e vigiar. Já dizia Jesus, nos esforçar para perceber o nosso comportamento e como ele pode reforçar os atos de caridade e de misericórdia, ao invés do julgamento. E, meus amigos, já caminhando para o final, é importante a gente perceber como hoje, vocês já perceberam que tem mentor para tudo? Tem mentoria para todos os tipos. Se você está falido e quer recomeçar o seu negócio, se você se veste mal e quer passar a se vestir bem, se você está com a conta zerada no Instagram e quer passar para 1 milhão de seguidores amanhã, se você terminou o relacionamento e quer casar daqui a 1 mês, tem gente prometendo tanta coisa, prometendo felicidade, prometendo sabedoria, paz interior, propósito de vida. Você não tem um propósito? Não tem problema, eu te dou um propósito. E é interessante a gente observar essas coisas com leveza e riso, porque é para ser cômico, né? Não é sério isso. E com crítica, porque a loucura, ela está desenfreada. E nós, no meio disso tudo, não somos tão puros que não possamos nos conspurcar. O puro que esteve na terra pisou os seus pés santos no lodaçal das paixões humanas e não se contaminou por ser o modelo perfeito de humanidade. Nós não somos, por isso ele veio como modelo, para nos indicar o que fazer e nos indicar a quem seguir. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. E por que nós estamos procurando mentores e influencers para dizer o que a gente deve fazer na nossa vida?
abdicando muitas vezes do nosso senso racional para criticar, no bom sentido, no sentido de análise racional, aquilo que a gente está vendo na sociedade. Não é colocar defeito em tudo. Conseguem entender a sutileza desse pensamento? É o conseguir discernir o bem do mal. Analisai tudo, dizia o apóstolo Paulo, e retende o que é bom, para que a gente se porte na vida com mais responsabilidade e autonomia, sabendo exatamente qual a meta proposta e o caminho que a gente deve seguir para chegar até esse ponto que nós estamos desejando alcançar. Tem uma mensagem de Emmanuel em Fonte Viva, em que ele vai falar que é pelos frutos, repetindo Jesus, no capítulo 7, que será reconhecida a nossa estrada sobre a terra. Ninguém que se consagre realmente à verdade, diz ele, dará testemunho de nós pela epiderme de nossas atitudes, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum. Qual a substância da minha passagem pela terra? Eu estou distribuindo mais espinhos ou pétalas de rosas? Qual o perfume que eu esparzo todas as vezes que eu passo? Se hoje fosse o meu último dia de vida na terra, porque pode ser, o que eu gostaria de não deixar de fazer antes de ir? Pensar na morte não é mórbido, nem ideação suicida. Pensar na própria morte é fazer essa vida uma vida intensa e plena de significado. É não desejar que ela venha, mas se ela vier, ter a consciência tranquila que nós fizemos tudo que pudemos para, como diz o filósofo Cortella, transformar essa vida não uma vida pequena, mas uma vida grande. E para finalizar, eu trouxe um poema de Parnaso de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Marta, intitulado Jesus. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que dessedenta todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados aos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissuras. Que Jesus nos inspire sempre os bons propósitos de caridade, e muita paz a todos.